o que elas querem dizer com isso, como lidar com isso. Nós estamos com a psicóloga Mariana Lima. Ela é educadora parental, especialista em educação e neurodesenvolvimento infantil, autora de livros sobre as crianças. Mariana Lima, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, então, a birra, que é essas coisas que a gente sabe, né, quando a criança faz aquelas cenas e tal, ela quer dizer alguma coisa objetiva? Assim, dá para fazer uma leitura desse comportamento, doutora? Sim, sem dúvida. Na verdade, a birra, ela é uma resposta do cérebro primitivo, porque a criança não tem uma estrutura neurológica madura para lidar com situações emocionais. Então, ela responde de uma forma como um sequestro emocional ali, porque ela não sabe lidar com situações complexas demais para ela. O cérebro da criança, e a gente pode falar aí, né, do adolescente até a fase adulta, a parte emocional ela é desenvolvida até os 25 anos de idade. Nossa! Por isso adolescentes falam tanta besteira. A Júlia está falando, né, que o dela só ano que vem que vai terminar. Tá com 24. Nossa, é muita coisa. O cérebro emocional, é isso? Isso, a estrutura emocional responsável, a estrutura cerebral responsável pela parte emocional, que é o córtex pré-frontal e a amígdala, elas vão sendo desenvolvidas ao longo de todo esse período de 25 anos. Primeiro, os bebês, né, que estão ali a todo vapor, aprendendo, experienciando, né, eles precisam primeiro desenvolver a parte de trás do cérebro, que é a parte motora, é a parte da escuta, de enxergar, porque ela precisa disso para a sobrevivência. Então, o emocional, que é o que a gente chama de birra, né, aí você deve conhecer, e muitas pessoas que estão nos assistindo aqui também conhecer, o famoso iceberg, né? Aquela parte que fica aparecendo ali para cima, que é a birra, e o que fica por baixo, que é muito maior, que é tudo aquilo que aquela criança está vivenciando, que pode ser um calor ou frio, pode ser cansaço, fome, uma irritação, tá precisando dormir, né? Então, quando a criança ela sente algumas dessas coisas que incomodam, a forma dela de representar é através do choro e da birra, porque ela não tem outro recurso. Eu estou pensando aqui que tem adulto que faz birra também, que não amadureceu, né? Está ainda nessa fase. Mas... A gente chama de autorregulação emocional. Então, os adultos, muitas vezes, por não saber lidar com as próprias emoções, eles acabam fazendo birra com a criança, né? E eu gosto muito de explicar como funciona, né, o cérebro infantil com a palma da mão, que é até do livro do Daniel Siegel. Daniel Siegel, ele escreveu ali O Cérebro da Criança, e ele mesmo fez um vídeo falando sobre o cérebro na palma da mão. Então, se a gente imaginasse o cérebro como uma palma da mão, aqui, essa parte, ela seria... Eu vou descrever aqui, fechando os dedos, os dedos fechados. Aqui, primeiro é isso aqui, essa é a amígdala, é onde está a parte emocional. É o dedão. Depois eu fecho, que é o córtex pré-frontal. Então, aqui eu estou com a minha racionalidade. Nós estamos aqui conversando, sabemos e temos previsão de que temos uma conversa harmônica, etc. Sim. Uma criança, quando acontece alguma situação que ela não sabe lidar, o coleguinha roubou o brinquedo. Esse córtex pré-frontal, ele abre. E a parte emocional fica exposta. Então, ela não consegue se controlar sozinha. Então, ela precisa da ajuda dos pais para conseguir ter esse controle emocional. Só que, muitas vezes, o que acontece? Tá a criança, o cérebro da criança e o cérebro dos pais. A criança, aconteceu alguma coisa, brigou com o irmãozinho, está na birra. E os pais, a criança está lá gritando. Os pais, o que fazem? Gritam também. E aí que é a birra do adulto, né? E pode ser birra do adulto com marido, mulher, também cônjuge, tem. Mas com a criança é porque ele, em vez dele fazer com que a criança entre no nível de racionalidade, ele entra no nível da irracionalidade, o adulto.
Exatamente. Nós não fomos ensinados, né? Não existe na escola uma matéria de inteligência emocional. A gente vai descobrindo ao longo da vida. E quando a gente está falando de primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, é a fase onde a personalidade está sendo criada. Então, tudo que acontece nessa fase, a gente escreve a caneta, né? Então, a forma como eu ensino meu filho a lidar com esses momentos de estresse é a forma como ele vai lidar ao longo da vida. Ele pode mudar a forma? Pode. Só que vai ser um pouquinho mais difícil para ele adquirir uma nova habilidade e começar a agir como um hábito do que se ele estivesse aprendendo nessa primeira infância. Porque a primeira infância, o nosso cérebro está muito veloz para aprendizado. Ele aprende muito rápido. É como se fosse assim, eu vou aprender uma outra língua. É muito mais fácil começar na primeira infância, exatamente por isso. Os neurônios estão a todo vapor como nunca na vida. Então, ao invés de responder a uma criança quando está com birra, eu vou responder com outra birra, eu preciso acalmar essa criança. E aí como que a gente faz com aquela criança gritando, caindo no chão, esperneando? A gente faz o quê? Fácil. Eu falo porque eu tenho gêmeos e eu passei por isso duplamente. Nossa. Mas assim, então, o adulto tá lá, né, com o controle emocional dele fragilizado. Ele não tá sabendo se autorregular. Então, ele tem que aprender a se autorregular primeiro. Aí é a alusão das máscaras de oxigênio caindo ali no avião. Né? Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, para depois colocar na criança, ou no idoso, ou na pessoa que seja ali como dependente. Porque se eu não consigo me autocontrolar, como eu vou controlar o outro? Né? Ou como eu vou ajudá-lo a se controlar? Então, o mais importante é a gente conseguir voltar para o nosso eixo, essa autorregulação do adulto. Né? Eu falo muito de educação consciente, educação positiva. A educação positiva é para os pais, né? Não é eu ia falar justamente sobre isso, o seu livro Maternidade Positiva, que é primeiro para a gente se resolver, para depois poder ajudar os filhos, né? E aí existem estratégias, né? Você pode tirar uns 5 minutos de pausa, tem algum outro cuidador que pode ficar com a criança enquanto você respira fundo, né? Esses 5 minutinhos. Não tem? Como você pode se acalmar ou pelo menos respirar fundo? Porque quando a gente respira, a gente oxigena o cérebro e tem um pouco mais de tempo ali para pensar como agir. A gente tem que pensar para agir, senão a gente age como a criança. E quando a gente consegue, né, se autorregular emocionalmente, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir acalmar essa criança. E assim, o mais importante, na birra, a criança não é para a gente medir força. Para de fazer isso agora, vai para o seu quarto, de castigo, punir, gatilho do pensamento. Não, é simplesmente acolher e acalmar. Por quê? Se eu entro numa linha de disputa de poder ou de punição, essa criança, ao invés de se acalmar, ela vai piorar, porque ela não sabe se acalmar sozinha. Então, muitas vezes os pais, né, e até com os adolescentes que dão umas birras de forma diferente, chegam para dar sermão, criticar, porque você não faz nada direito, você não faz nada certo, você não guarda seus brinquedos, você jogou tudo no chão. Ao invés, né, de deixar a criança ou o adolescente ainda mais, com a autoestima ainda mais baixa, porque ela não está sabendo ali se controlar, eu preciso acolher. Eu preciso acolher para essa criança aprender a lidar com os sentimentos dela. Né? Aí que eu posso fazer? Então você está bravo porque seu irmão pegou o seu brinquedo. Me conta como foi. Né? Porque ela consegue reviver aquela história e lidar com o que ela está sentindo. Então você está triste, você está bravo. Como é que está no seu corpinho? Né? O coração está rápido, o rosto está quentinho. Então, para essa criança reconhecer qual que é o sentimento que ela está sentindo, e depois que ela acalmou, a gente pode fazer os aprendizados. Mas esse aprendizado tem que ser depois que a criança já está no processo racional, né? Ela já conseguiu acalmar os ânimos e estou aqui pronta para conversar. Ela entendeu, né? Isso, mas é interessante porque como a gente também passa por isso, né? Tem momentos de fúria que a gente precisa também. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso?
né? Sim, Compreender, isso vale para adultos e crianças, imagino, né? vale. Interessante isso, compreender o que é que eu estou sentindo. Agora, ô Exatamente. Mariana, e quando essa birra também é muito associada à criança mimada, que quer uma coisa, e aí faz Uhum, birra para conseguir. E aí atender uhum. a demanda pode até resolver a birra, né? Mas aí nós estamos falando de um outro tipo de birra, ou está dentro também desse escopo? Na verdade, eu gosto muito de explicar com os estilos dos pais, estilos da parentalidade. A gente tem 4 estilos. É o estilo autoritário, né, que faz o que eu estou mandando. É o estilo permissivo, né, que é muitas vezes esse que a gente chama ali, né, o filho mimado, que tem tudo na mão, porque também falta limite, e que é tão prejudicial à permissividade quanto ao autoritarismo, né, porque a criança precisa ter ali as orientações, e a gente tem a negligente, né, que são os pais que delargam, muitas vezes deixam a criança à própria sorte, né, sem afeto, e aí isso gera, talvez seja o pior modelo. É, né? E a gente tem o modelo participativo, que é o modelo mais democrático, né, é como se fosse um meio termo desses estilos parentais. Então, quando a gente fala de um filho mimado, um filho que tem tudo na mão, muitas vezes o que diz dessa família é que os pais, eles precisam aprender a lidar com combinados, com regras. A criança precisa disso. E se a gente não der em casa, ela vai pedir na rua. E quando a gente tem a criança que tem tudo na mão, por exemplo, filho, o que você quer comer? Ah, eu quero comer batata frita. Então, dá batata frita. Ah, não, eu quero pastel. Dá pastel, chocolate, quero chocolate. Então, a gente tem uma técnica, né, que ajuda, que se chama escolhas limitadas. Então, ao invés de oferecer tudo, a gente dá opções. Então, filho, você quer comer arroz e feijão ou macarrão? Então, a Uhum. gente limita. Ah, não, mamãe, quero batata frita. Essa não é uma Hoje opção. não temos batata frita. Não é uma opção, né? Sim. E muitas vezes o não, a gente, né, na educação positiva, a gente evita falar o não para a gente não ficar na repetição negativa. A gente fala o pare, a não ser que a criança esteja em Ah, questão de segurança. Ele vai atravessar uma rua, vai enfiar o sim. dedo na tomada. Claro, Não, não pode. lógico. Mas a gente dá possibilidades. Ao invés de falar o não, tá pulando no sofá. Ao invés de falar não pula no sofá, o que a gente pode fazer? O sofá é para sentar, você pode pular no tapete. Uhum. Porque aí você está oferecendo outras possibilidades, né? Porque a gente cresce muito com esse não, com essa negatividade. E isso reflete também na forma como a gente enxerga o mundo no futuro, né? E é mais fácil falar não, não faça isso, do que oferecer uma alternativa, Sim. né? Já resolve o problema. Que assim, não existe escola para pais, né? A gente vira pais e, poxa, quem que vai me É. ensinar isso aqui? Não, a escola é a vida ali, é um aprendizado e é um trauma que a gente vive ali na maternidade, na paternidade. Então, a gente hoje tem muito conteúdo disponível para a gente melhorar essa parentalidade, né? E quando a gente fala, por exemplo, de afeto, existem estudos, até da Segunda Guerra, de que as crianças que eram órfãs ficavam ali num orfanato e ofereciam para ela as necessidades básicas: alimentação, né, o espaço para dormir, necessidade básica, fralda, e elas, mesmo saudáveis, continuavam morrendo. E quando adicionou, né, o afeto dos cuidadores, essas crianças pararam de morrer. Então, a parentalidade positiva é isso, é a gente estudar para a gente poder oferecer o melhor para os nossos filhos, porque a forma como eu lido com a birra do meu filho hoje, a forma como eu trato ele, é como ele vai agir no futuro. Então, quando eu costumo, né, falar nos meus workshops, como você quer ver seu filho com 25 anos? Eu quero ver meu filho com autonomia, eu quero que ele seja responsável, tenha um bom trabalho, tenha sucesso. E como que eu estou fazendo hoje com meu filho? Como que eu estou reagindo? Muitas vezes a gente só reage, né? Como eu estou agindo com ele para que ele tenha essas habilidades no futuro? Então, Uhum. aí, o exemplo mais simples, né? Como eu reajo à birra do meu filho? Se eu me estresso, e é fácil se estressar, né, gente? A gente não é humano, não é, a gente Sim, é a ser gente já está humano. cansada, a criança começa a gritar, é difícil. Eu lembro quando meu filho era pequenininho, era uma coisa que
afeta, assim, intimamente, né? Você tá Afeta o nosso ali. emocional. É muito difícil. E se a gente conseguir manter a calma, o que seu filho vai aprender? E por mais que das outras vezes ele grite muito alto mesmo, se você conseguir ficar sereno naquele momento, ele vai conseguir se autocontrolar lá na frente. Num estresse no trabalho, ele não vai ser aquele que vai reagir ou dar um tapa na mesa. Não, ele vai pensar e respirar, né? Interessante, vai refletir lá na frente, né? Claro. Exato. Se você grita, também você se coloca no mesmo nível da criança. É um absurdo isso, né? E assim, o grito, ele afeta a mesma área cerebral do que a punição física, do que um trauma, do que um abuso. Então, se eu grito com a criança, eu tô ali fazendo o corpinho dela liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Adrenalina, e a criança vai ficar o quê? Com medo. Então, muitas vezes o grito, mas só gritando meu filho cala. Claro, porque ele vai ficar com medo. Só que o medo vai ensinar ele o quê? Será que vai ensinar ele a ter autonomia, ele ter autoconfiança, né? Será que se eu falar assim, não, faz porque eu estou mandando, ele vai ter autonomia, vai ter autoestima, ou ele vai simplesmente se sentir diminuído, né? Porque os adultos são muito grandes, as crianças estão ali olhando para cima, né? Para falar com os adultos. E quando a gente pensa em respeito, a gente tem que... Por que a gente não deveria respeitar uma criança porque ela é pequena, né? Quando eu recebo uma visita em casa, ela quebra um copo sem querer, eu vou falar assim, não, tá tudo bem, fica tranquilo. Agora, quando é o meu filho, eu vou gritar com ele, você faz tudo errado. Então, o que eu estou ensinando para o meu filho que é respeito? Eu que sou o porto seguro, né? E aí, se eu não trato ele com respeito, ele vai para a vida e vai aceitar que as pessoas tratem ele como eu tratei, porque para ele aquilo é respeito. Exato. Você está construindo ali as bases, né? Do que ele vai levar para as relações. É muito sério ser pai e mãe, né? Muito sério. Não pode ser nem autoritário, nem permissivo, nem negligente, porque negligente implica na terceirização, não? Sim, pode ser, por exemplo, os pais separados. E aí, muitas vezes, se divorciam da criança, né? A gente vê a maioria, né? São os pais que muitas vezes não moram com os filhos e acabam por deixar de ver. É uma negligência. Ou, por exemplo, a mãe está cansada, chegou em casa, tem coisas dela para fazer, deixa a criança lá, vai tomar banho sozinha, não faz um acompanhamento, né? Escovação de dente, se vira aí. E também a ausência, vejo muito babá, ausência de afeto, sabe? Muitas vezes a babá ela existe para a mãe ter tempo para fazer outras coisas, mas tem mães, eu vejo muitas mães com babás e que fazem uma rotina ali de presença de qualidade com a criança, né? Então, claro que vai depender muito do estilo dessa mãe. Agora, a negligência é a falta de afeto, é a indiferença. É você atender às necessidades, mas não afetivas. Não afetivas. E essa criança que não tem o afeto, isso impacta no cérebro dela de uma forma que a parte responsável por memória e aprendizado, ela é menor. Existem estudos que mostram que as crianças sem afeto, elas têm menos capacidade ali de desenvolver boa memória, um aprendizado, porque a criança precisa ser cuidada, né? Nós não somos como os animais ali que nascem e conseguem sobreviver. Um bebê numa floresta ali sozinho, ele não sobrevive, ele precisa realmente ali do adulto para conduzir, né? E aí o acolhimento permite que a criança se desenvolva. Sim, acolhimento, conexão. Eu estava fazendo uma live agora falando dos sentidos, a importância da gente integrar essa criança em todos os sentidos, né? Sensoriais. O quanto isso é produtivo para o desenvolvimento da criança, né? Se a gente deixa a criança só dentro do apartamento, né? Não explora ali, vou mostrar a natureza, texturas diferentes, eu vou só trabalhar de vez em quando que eu vejo meu filho. Não, a criança precisa desse afeto, dessa conexão do olho no olho, da brincadeira. A gente sabe que é difícil hoje em dia. As mães trabalham muito. Mas também o tempo... Eu me coloco nessa posição também. Mas também é porque às vezes não encontra o prazer em fazer isso.
E é prazeroso você descobrir o mundo pelo olhar do seu filho, né? Você vai olhar uma árvore que para você é uma árvore, mas para o seu filho vai ser uma coisa muito espetacular. Então, estar junto nessas descobertas, né? Porque tempo, às vezes o tempo também é muito gasto nas redes sociais, né? E é tempo de qualidade, diferente de você estar com seu filho mexendo no celular. E eles cobram, né? Mamãe... Eles sabem. Deve ser dolorido, mãe, né? Celular. Acontece. Hoje em dia, a gente tem a vida social na rede social, não tem jeito. Sim. Porém, quando eu vou tirar um tempo de qualidade com a criança, que eu tire esse tempo de qualidade com ela. Por exemplo, a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro. Que horário que eu posso, então? É no momento de dormir, aí depois do banho vou ler uma história. Então, é o momento que a criança está esperando você. Ela espera por você o dia todo, né? Então, é esse momento que você pode, inclusive, lembrá-la, né? Ao longo do dia, assim, filho, estou animada para o nosso momento juntos. A criança, ela quer e ela precisa ser admirada. Ela precisa sentir pertencimento. E quando ela sente isso, ela cresce com autoestima, ela cresce se sentindo capaz, empoderada, encorajada. Agora, a criança que só escuta críticas, né? E aí a gente chega cansado em casa. Às vezes a gente quer que o filho realmente dobre as roupas, não dê trabalho, porque a gente quer descansar. Só que... E aí eles começam a testar mais ainda, desafiar mais ainda. E o comportamento desafiador, quanto mais seu filho precisa de atenção, quanto mais ele chama atenção, mais ele precisa. Aí eu preciso parar e olhar para o meu filho. Filho, vamos sentar junto agora? Faz alguma coisa diferente com ele. Filho, me conta alguma coisa divertida que aconteceu hoje. Se a criança não quer falar, fala assim, e aquele seu amiguinho, o João, ele estava hoje na escola? Eram de quê? Né? Então, envolver ali nessa história com a criança. Mostrar porque ela interesse. sente, né? Quando a gente está assim, que lindo esse desenho, mas você nem olha para o desenho. Né? Eles sabem, né? Eles sabem, eles percebem. Ai, que dó. Agora eu tô lembrando aqui de alguns momentos que a gente está cansado e deixa realmente, né, tão precioso isso. Agora, uma coisa importante que eu quero falar. A gente não pode também se culpar e se martirizar demais, né? Já existe a perna muito forte. A gente sabe do dia a dia difícil que a gente tem. Quando a gente perceber que não demos o melhor de nós mesmos, respira fundo, pede desculpa. Fala para o seu filho que você teve um dia difícil. Volta e oferece o seu melhor. No dia seguinte, faz diferente. Né? A gente pode buscar ser melhor a cada dia. E a gente vai. É fato. Boa, né? Muito bom. Adorei. Mariana, muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu que te agradeço, querida. Valeu, olha lá, Mariana Lima, dando dicas preciosas para os pais e cuidadores em geral. Olha lá, Fátima Sanches, que cuida dos pequenininhos. A psicóloga Mariana Lima, ela é educadora parental, especialista em educação e neurodesenvolvimento infantil. Ela é autora de livros também sobre a maternidade. Ela está mostrando os livros, olha lá. Esse é o Borboletário da Calma, que é muito para as crianças se autorregular, né? Tem um caderno de atividades que é para alfabetização emocional, que ele é muito didático ali, para a criança fazer exercícios mesmo, de colorir, trabalhando emoções. Tem o Educação Consciente, que é um livro de coordenação editorial. E tem outros livros de coautoria também. Mas para quem tiver interesse, tem no @EducarConsciente Oficial, que é o Instagram. Educar Consciente? Oficial. Oficial. Procura lá. Pronto. Já dado todos os canais para você ter acesso ao conteúdo, então, da Mariana Lima. Ela que é educadora parental, especialista em educação e neurodesenvolvimento infantil.